Bom, dado esses avisos, nós vamos continuar a nossa série de estudo bíblico falando sobre vivendo com propósito. Quem lembra o que nós falamos semana passada? Semana passada, você, o que a gente falou semana passada? Fala para mim. Hã? O que a gente falou semana... Ele sabe o que a gente falou semana passada. Vocês ouviram, irmãos? Vem cá, meu filho, vem cá falar aqui com o pastor. Vem cá para a igreja ouvir o que você acabou de falar, para todo mundo saber que ele entendeu o recado que Deus falou com ele semana passada. Vem aqui, sobe aqui, pode subir aqui. Olha que corajoso, olha só, irmãos. Ele aprendeu semana passada o quê? Fala para a igreja. Que eu não sou um erro. Vocês entenderam, irmãos? Ele não é um erro. Ele é uma bênção. Ele é um propósito. E Deus tem um plano na vida dele. Você aprendeu isso semana passada? Que você não é um erro. Irmãos, o estudo de semana passada foi tão impactante, pelo menos para mim, porque depois a gente teve alguns relatos de algumas situações de pessoas que se encontravam em pensamento de que ela era um erro, de que ela era um projeto falido, de que ela não era um plano de Deus. E Deus tem falado conosco sobre vivendo com propósito nessa perspectiva. Primeiro, nós vimos de que tudo começa em Deus. Agora, vimos semana passada de que nós não somos um erro, nós somos um plano de Deus. E Deus tem um projeto específico para cada um de nós. E hoje, nós vamos ver, olha lá, o que dirige a sua vida. Esse é o tema de hoje que nós vamos abordar nosso estudo bíblico. O que dirige a sua vida? Deixa eu fazer uma pergunta muito clara para os irmãos aqui. O que dirige a sua vida? Seja sincero, o que dirige a sua vida? Alguém pode pegar um copinho d'água e deixar aqui para mim, minha garganta? O que dirige a sua vida? Alguém gostaria de falar? Deus, falou Deus ali. Mais alguém? O Espírito de Deus. Alguém, alguma coisa diferente, irmãos? Todo mundo aqui é muito crente, hein? Louvado seja Deus, né? Porque todo mundo aqui é dirigido por Deus. Que bom. Mas a gente precisa ser sincero. O estudo de hoje, ele vai fazer nós fazermos assim uma análise pessoal, uma análise pessoal e responder essa pergunta de uma maneira verdadeira. Eu quero nessa noite pensar com você sobre algumas direções que tomam a vida do homem e que conduz a vida dele. E às vezes, irmãos, não é Deus que está dirigindo a vida do homem. E talvez na sua vida existam situações que a gente vai ver hoje que você vai falar assim, eu achava que Deus estava dirigindo, mas eu bem estou vendo que tem coisas aqui que não é bem o Senhor que está dirigindo. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Muito obrigado, Henrique. Vamos ler o texto de Eclesiastes 4:4. Primeiro, olha lá o que diz o texto. Passa para mim, por favor. Observei que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Em outra versão, ele coloca assim, olha lá, eu coloquei para os irmãos. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. O que ele está trazendo para nós como orientação? De que existe muita gente que é dirigida, conduzida por inveja. Porque quer alcançar algo que não é seu, não é para você, é para o outro, é de outra pessoa, e ela corre atrás disso de uma maneira que isso acaba conduzindo a vida dela. Dentro da ideia ali para nós dos dicionários, eles definem o verbo dirigir como guiar, controlar e direcionar. Ou seja, existem situações na minha e talvez na sua vida, que são situações que nos guiam, que nos controlam e que nos direcionam. E nem sempre o que está guiando, direcionando e controlando a nossa vida é Deus. Deveria ser o Senhor em todo o tempo. Mas existem situações que a gente vai ver nessa noite
de que são situações que tentam nos guiar, tentam nos direcionar e tentam nos levar a um descontrole completo daquilo que é projeto de Deus para a nossa vida. Aí eu quero pensar então sobre algumas dessas realidades que guiam a vida do homem, que direciona a vida do homem, que leva ele a algum lugar. Primeiro, olha lá, muitos são dirigidos pelo que, irmãos? Pela culpa. Alguém aqui já se sentiu culpado? Ao ponto de viver uma boa parte da sua vida sendo guiado pelo sentimento de culpa? Sim ou não? Quantas vezes na nossa vida acontecem algumas situações e o sentimento de culpa, ele direciona-nos a algum lugar. Ele nos leva a chegar em um determinado momento da nossa vida ao ponto de a gente falar assim, olha, eu sou tão culpado que eu não quero nem mais tentar. Eu sou tão culpado que eu não quero nem mais viver. E aí já precisamos começar a perceber isso nessa noite. O que guia a sua vida é a culpa? Porque se for a culpa, irmão, esse não é o propósito de Deus para você. Deus não nos criou para sermos guiados pelo sentimento de culpa. Perceba, o texto aí na narrativa vai trazer para nós a seguinte afirmação. Olha, algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha, dirigidas pela culpa. São manipuladas pelas lembranças, permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas. Tem muita gente que vive uma vida culpada e leva esse sentimento a vida toda. Entra ano e sai ano, e essa pessoa não consegue se perdoar. Não consegue viver a vida, não consegue avançar, porque o sentimento de culpa está enraizado dentro do seu coração. Se você entrou aqui nessa noite sentindo-se direcionado pela culpa, eu quero te convidar a olhar para o perdão que Cristo tem para a sua vida. Porque nós não fomos chamados para levar a nossa vida olhando para sentimentos de culpa. Se fomos perdoados e nos arrependemos, o Senhor é o Deus que nos perdoa e tira de nós todo o sentimento de culpa, irmãos. Perceba, olha lá, quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que disse, você será um fugitivo, errante pelo mundo. E esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia, elas andam pela vida e elas andam sem propósito. Porque elas erram e elas acreditam de que por conta do erro que elas cometeram, não há mais perdão, não há mais possibilidade, não há mais chance dela recomeçar. Só que eu e você servimos um Deus que é um Deus que nos dá sempre uma nova chance para nós recomeçarmos. Existe alguém entre nós aqui que é perfeito? Não. Irmãos, nós pecamos até no nosso pensamento. E quantas vezes, as pessoas entram na igreja e elas, de uma maneira muito constante, erram, sentindo-se culpada, ela fala assim, eu não mereço mais ficar lá. Eu não posso mais entrar numa igreja. Você conversa com uma pessoa que saiu da igreja e pergunta, por que você não vai mais? Porque eu não sou digno daquele lugar. Mas existe alguém que é digno, irmãos, deste lugar? Não. Todos nós somos pecadores, mas pecadores perdoados pelo sacrifício de Jesus. E o que nos traz a essa presença não é o quanto nós somos bons, mas é o quanto Deus derramou o seu sangue naquela cruz pelos nossos pecados. É o quanto a gente entende o sacrifício. Então a culpa não deve ser o sentimento que deve gerar a sua vida, guiar a sua vida. Existem situações que a gente vive no passado, que talvez hoje, aqui nesse momento, você está vivendo. Você fala assim, pastor, eu não consigo avançar mais nessa realidade da minha vida. Existe uma área da minha vida que não vai mais, porque eu me senti culpado, porque eu falhei, porque eu caí, porque eu deixei a desejar, e eu não consigo mais. Nessa noite, você não pode mais ser guiado pelo sentimento de culpa. Se o Senhor é o Senhor da nossa vida, então, como foi falado no início, Ele precisa guiar as nossas vidas, e não o sentimento de culpa nos guiar. E essa culpa, irmãos, é uma culpa que aprisiona.
As pessoas estão aprisionadas com esse sentimento. Mas não é essa a realidade que nós devemos desenvolver na nossa vida. Olha só, nós temos nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros do nosso passado. Às vezes alguém comete algo no passado, e aí no presente tem sempre aquele que é mais religioso, mais santo, ele fala assim, mas no passado você fez isso. No passado você agiu dessa maneira. No passado você... Mas o passado não faz parte do nosso presente. A não ser que você queira viver com o passado no seu presente. A não ser que você queira viver prisioneiro do passado. Porque Cristo não nos chamou para sermos prisioneiros do passado. Ele nos chamou para sermos livres em Cristo Jesus. Não para vivermos em pecado, mas para vivermos como quem foi alcançado. E essa realidade nos apresenta a primeira situação, que é pessoas vivendo através da culpa. Romanos 8, do 1 ao 4, diz para nós o texto, olha lá. Portanto, agora já não há o quê? Condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne. Então, o que a gente aprende é que nós não somos mais escravos do passado, do pecado. O verso 4, ele finaliza, ele diz, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, querido, se o Senhor te perdoou, não viva como prisioneiro do passado. Culpado, você até tinha o status de culpado, mas em Cristo você recebe o status de perdoado. Louvado seja Deus, porque no Senhor houve perdão para os nossos pecados, e não vivermos uma vida como culpado. Então, o propósito de Deus não é que você ande como culpado, não é isso. É que você perceba de que o que Cristo fez traz a você perdão, para que você sinta-se perdoado. Chega de culpa, chega de andar se culpando. Quantas vezes existem tantos pais, tantas mães que se sentem culpados, porque o filho não alcançou o objetivo que você tanto achava que ele tinha que alcançar, porque as coisas não aconteceram como você achava que ele tinha que fazer, porque a família não está andando como você gostaria, e você se esforça para tentar. Irmão, não sinta-se culpado. Deus é um Deus que age em todas as coisas. E no tempo certo, o Senhor vai completar a obra na sua casa, na sua família. Então, se você está se esforçando e não está vendo o resultado, nada de culpa. Deus é Deus que dá o resultado no tempo dele. E a gente só precisa permanecer com o nosso coração vivendo o propósito do Senhor. Então, muitos são dirigidos por esse sentimento de culpa. E Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz, como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Salmo 32, verso de número 1. Então, o primeiro momento desse texto que a gente aprende aqui é que existe muita gente que é dirigida pelo quê, querido? Pela culpa. Pela culpa. Mas existe uma outra realidade que dirige a vida de muita gente. Talvez a sua seja dirigida por essa. Vamos ver? Qual é? Olha lá. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Você é raivoso? Você é bravo aí? Ressentimentos são aqueles sentimentos que ficam sendo remoídos dentro de nós. Você, querido, vive a sua vida remoendo sentimentos? Você vive a sua vida sendo guiado pela raiva, pela ira? Porque tem muita gente, até que faz parte de uma igreja, que vive remoendo o passado e que vive com raiva do presente, com raiva de pessoas. Eu já ouvi gente dizer que prefere trabalhar com um animal do que com gente.
Porque o animal não fala, o animal, né, a gente dá trabalho, gente deixa a gente nervoso, gente deixa a gente bravo. A minha pergunta sempre vai ser: Cristo morreu por quem? Por gente ou por bicho? Por gente, né, irmãos? Por pessoas. E a Bíblia diz que a gente tem que fazer discípulos de todas as nações. E discípulo se faz de pessoas. Você não faz discípulo de um cachorro, discípulo de um gato, discípulo de um avestruz, de uma galinha. Pensou você ensinando a galinha a ser discípulo de Jesus? Mas você ensina pessoas a ser discípulo de Jesus. Só que quando nós somos controlados pela raiva, pelos ressentimentos, dificilmente a gente consegue viver o propósito de Deus para a nossa vida. Porque o sentimento de raiva e os sentimentos de ficarmos remoendo o passado nos impedem de compreender o propósito. Quem vive uma vida raivoso, quem vive uma vida remoendo o passado, não consegue viver o propósito do presente, porque está tão preso no passado e tanto com raiva do que está acontecendo, que não enxerga o que Deus quer fazer na sua vida. Se você é alguém aqui nessa noite dirigido pela raiva, dirigido pelos ressentimentos, você precisa começar a rever o que tem que dirigir a sua vida. A rever. E uma coisa muito importante, irmãos, Deus sempre vai colocar alguns testes na nossa vida. Se você é alguém que é descontrolado, Deus vai colocar pessoas que vai tentar te ensinar a ser controlado. E como é que isso vai acontecer? Pessoas que vão tentar tirar sua paciência, pessoas que vão pisar no seu pé 2, 3 vezes no mesmo dia, e você vai ter que falar assim: Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. E aí a gente vai, lembrando de que Deus tem um propósito na nossa vida. E o nosso propósito não é dar um péssimo testemunho. Viu quando a gente vai no mercado ali, naquele que tem ali de paciência, que eu não vou falar o nome não, porque para não dar ibope para ele, aquilo ali é o teste puro. É a aprovação de todo crente entrar naquele mercado e tentar comprar alguma coisa. Né? Com aquele carrinho maravilhoso, que às vezes o carrinho roda para trás, não roda para frente. E é uma luta andar com aqueles carrinhos. Para você conseguir sair do mercado, tem barreiras na frente da porta que você não consegue sair com o carrinho. Você tem que ficar à mercê de muitas questões. E aí bate aquele sentimento. Mas nós não somos controlados pela raiva, nós somos controlados por Deus. Quando você está no seu veículo dirigindo, Jesus, quem tem carro aí, opa Deus, vai falando, está lá dirigindo, e aí o camarada entra na tua frente, ou atrás de você, ou acende o farol, o farol bem alto, e você fala assim: candango maravilhoso, para que ele acendeu esse farol tão alto? Aí dentro do carro, quando não tem ninguém te vendo, você fala tudo que não tem que falar, mas Deus está lá. Deixa de viver o propósito por causa da raiva. Quem é controlado pela raiva não vive o propósito de Deus para a sua vida. Irmã Isabela, leva o microfone para a nossa irmã Isabela, por favor, está ali atrás. Pastor, e quando você está numa Avenida Brasil louca, aquela Avenida Brasil, aquilo ali é um tormento. Aí vem não vou falar que é abençoado, porque não é, pastor, um motociclista, motoqueiro, nem sei como se fala aquilo, vem pela pista e fala que você tem que chegar o carro para o canto. E passa quase levando o seu retrovisor. Olha, a gente quer falar alguma coisa, puxa o ar e respira, porque é difícil, é difícil, muito complicado. Como é que pode a gente, numa Avenida Brasil, chegar o carro para o canto? Porque ele quer o caminho para ele passar, né? Desse jeito. É muito complicado. E fica nervoso, sim. Não tem outro jeito. A gente precisa entender, né, irmãos, existem situações na nossa vida que tentam nos causar sentimentos de raiva. São situações momentâneas, realidades que acontecem. Mas existem gente que tem raiva de tudo, irmãos. Tem gente que vive a vida com raiva, acorda com raiva.
Ele dorme com raiva, ele come com raiva, ele vai no mercado comprar comida com raiva, ele vai fazer compra com raiva, ele está indo trabalhar com raiva, ele atende as pessoas com raiva. Então a raiva controla a vida dessa pessoa. Uma coisa é acontecer uma situação de que surgiu um sentimento. Outra coisa é você viver a sua vida inteira, parece que chupou um limão a vida toda. Está com raiva do mundo. Acordou, está com raiva, irmão, pede para não acordar. Fala, Senhor, por favor, me deixa dormir o sono do justo e subir para o céu. Se é que tu vai subir com essa raiva toda. Irmã, pastor, eu estou falando para ela que hoje a menina me tirou do meu lugar no metrô, né? Ela entrou assim e ficou no celular na minha frente. Aí eu, meu Deus. Aí eu, não pode, Rosana. Fiquei quietinha assim. se controlou, né, irmão? Controlei, primeira A vez. gente se controla. São situações. Lá atrás o irmão lá pediu a palavra, irmão Zé Gomes. Pois é, pastor, eu estou numa posição que nada me aborrece mais, graças a Deus. É verdade isso, pode acreditar. Olha, eu estava descendo na Avenida Brasil, foi segunda-feira. Eu levar a Elzimar no aeroporto. E ali em Realengo, parou o trânsito, eu freiei. Veio uma senhora, bateu na minha traseira. Aí o Zé já ficou tremendo aqui do meu lado. Eu saí, liguei meu alerta, saí muito tranquilo, cheguei lá, nem olhei o que tinha acontecido. Fui lá perguntar como é que ela estava. Ela ficou muito nervosa. Eu falei, a senhora se acalme, a gente resolve isso aí. Ah, moço, obrigado. Sério. Pedi para ela ligar o alerta dela, né, que ela nem tinha ligado. Pois bem. Aí eu fui ver o que tinha acontecido. Realmente amassou. Está amassado ainda ali. Eu falei com ela, seja compreensível comigo, tá bom? Ela disse, não, sim. Me dê seu telefone. Olha, eu não peguei o telefone dela. Eu dei o meu telefone para ela. Ela falou que assim que eu parar, eu mando a resposta para o senhor, para a gente contar quando lhe pagar isso aí. Assim eu fiz. Fui embora. Eu não peguei o telefone dela. Eu chegando lá em Olaria, ela mandou um zap para mim. O telefone dela. Falou, seu Gomes, que chegava depois, o senhor vê quanto é que foi que eu vou lhe pagar. Assim eu fiz. Na terça-feira eu fui lá na oficina, fiz o orçamento. Ficou 900. Falei com ela, ela falou, seu Gomes, vê se o senhor acha um mais barato. Eu fiz outro, ficou 600. Ela falou, tá bom. Fez o Pix. Eu não fiz ainda porque o rapaz não pôde fazer o serviço. Mas eu achei, depois eu falei, Deus, obrigado pela causa que você me deu. Tá bom? Então, foi isso aí. Nesse caso, foi melhor assim, não foi? Nesse caso, o irmão conseguiu dar um bom testemunho no ser controlado, pela ira. Eu estou assim. Graças a Deus. Amém. Muito bom. Deixa eu caminhar com a leitura ali para nós, porque ainda tem outras coisas que direcionam a nossa vida. Passa para mim, por favor. Olha lá, algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. Ou seja, ele está dizendo, existem aqueles que se calam e guardam para si, e isso não faz bem para você, e existem aqueles que explodem, e aí também não faz bem. Então a gente não pode ser dominado por ressentimentos e nem dominado pela raiva. São situações que não vai nos levar a lugar nenhum. Existe um ciclo da raiva, que eu não sabia que existia um ciclo da raiva, mas existe. Olha lá, ciclo da raiva. Ó, primeira fase, evento provocativo. Então, bateram no teu carro. Segunda fase, pensamento automático. Qual é o primeiro pensamento que gera em você quando alguém te atinge, quando alguém provoca? Aí está ali, fica raivoso. A terceira fase, estresse emocional. A quarta fase, estratégia de ataque e defesa. A pessoa automaticamente já vai pensar logo, não, eu vou para cima, eu vou fazer, eu vou levar. E a quinta fase é a expressão da raiva dessa pessoa, que ela vai, de fato, colocar para fora aquele sentimento.
Você, querido, vive esse ciclo da raiva na tua vida, porque se você vive, Deus não te chamou para caminhar por essa realidade, para ser guiado por a raiva. Chega de com raivoso na tua vida, senão vai ter que tomar vacina de raiva para acabar com esse negócio. Não somos chamados para viver a vida dominados pela raiva. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Essa é uma realidade desafiadora, né? Quem é ofendido aprender a viver sem o remorso da ofensa. Porque enquanto o ofensor te cometeu e fez, ele vai embora. Já viu aquele ditado, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não esquece. Mas nós não fomos chamados para viver a nossa vida levado por essa realidade. A Bíblia vai dizer para nós em Jó 5:2, olha lá, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Olha, irmãos, que situação. Então, você viver a sua vida amargurado é uma loucura. Chega disso. Bota isso para fora. Fala, Senhor, eu não quero viver amargurado. Por quê, querido? Quem fica amargurado vai morrendo aos poucos. Morre aos poucos. Irmão, ia te chamar de diácono. Diácono Derek. Olha, irmão Derek, seminarista. Não, é só um comentário rápido. Acho que eu já comentei isso aqui na igreja uma vez. É igual, por exemplo, quando nós temos medo, a gente fica com frio na barriga, começa a suar frio, aquela coisa toda. Todo sentimento que a gente tem, ele mexe fisiologicamente com o nosso corpo. E se você conhece uma pessoa que passou a vida inteira com raiva de pessoas e tal, geralmente você vai observar que no final da vida daquela pessoa é altamente provável que ela vai ou desenvolver algum tipo de câncer, ou Parkinson, ou Alzheimer, ou alguma doença neurodegenerativa. Porque a raiva, ela lhe faz com que o seu corpo tenha que lidar com algumas toxinas, digamos assim, de um modo mais simples. A raiva, ela vai adoecendo o seu corpo a longo prazo. Você fica com imunidade baixa, você começa a ter uma série de problemas. Então, a raiva, ela não é uma coisa que afeta só os seus relacionamentos sociais. Ele debilita a tua saúde e realmente leva à morte. Se você transforma a raiva num estilo de vida, você vai morrer mais cedo do que deveria. Viu aí, irmãos? Tá com raiva? Joga fora. Irmã aqui na frente aqui. Ah, tem um microfone aqui já, ela. Boa noite. Então, para mim, particularmente, eu acho que a gente pratica muito a controlar a raiva com a nossa família. Porque, assim, com os outros, se aborrece, vai embora. Na nossa casa é muito difícil. E eu sempre fui muito nervosa. Ele também, só que ele se cala. E eu falo pra caramba. Falava, na verdade. No início do casamento, eu queria falar e resolver. E ele sempre muito mais manso, mesmo estando nervoso. Aí teve um dia que eu estava chorando, ele foi dormir. Eu falei, não, peraí. Acordei ele, falei assim, eu tô chorando. Aí ele, vai encher o saco do diabo, deixa eu dormir. Aí eu falei, não, mas eu tô chorando. Ele falou assim, Vanessa, fica em paz, vai dormir, a mãe te resolve. Foi assim, aí eu fui aprendendo que as coisas não são na hora. É tipo assim, tá com raiva, espera um pouquinho. Depois você resolve. Então, Ou assim, pelo menos não perturba o sono do marido. Aqui eu tô cansada, eu quero dormir. Falei, não, eu tô chorando. Ele fala, deixa eu estar no diabo, deixa eu dormir. Então, assim, eu aprendi muito. Depois que criaram os filhos, então, tipo assim, a gente não discutia de faltar respeito. Mas a raiva me fazia passar mal. E eu aprendi que não é assim que funciona. E graças a Deus eu mudei em 90% da minha vida. Amém. A irmã lá, para a gente poder passar para o próximo. Meu Deus, testemunho. Só um cumprimento que o Derek falou. A raiva, a mágoa e a inveja, ela é um sentimento, quer dizer,
Ela é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E a gente é que adoece. É essa a realidade aí. E nós não fomos chamados para esse propósito. Ninguém foi chamado para viver uma vida para a morte, irmãos. Foi chamado para viver para a vida. Então, se essas realidades nos levam à morte, tanto morte emocional, espiritual, física, então isso não é o propósito de Deus para a sua vida. Se você é alguém que está aqui entre nós e é guiado pela raiva, peça ao Senhor para que mude essa realidade na sua vida. Tem gente que tem dificuldade de lidar com isso. A gente está rindo, por causa dela aqui na frente, mas tem gente que tem dificuldade de lidar com os sentimentos do passado, com os remorsos. Então, assim, que Deus nos dê suporte para nós vencermos essa realidade, caso seja a sua. Muitos são guiados também, dirigidos pelo medo. Quem tem medo de tentar dirigir aqui? Quem tem medo de tentar tirar a carteira de motorista e falar assim, ai não, vai que primeiro carro que eu... É medo, né? O medo às vezes nos trava, nos leva a não prosseguir. E tem muita gente que é guiado por esse sentimento. Olha lá, muitos temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. As pessoas dirigidas pelo medo, com frequência, perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Tem gente que recebe uma oportunidade de uma porta de emprego, fala assim, não, mas eu não sou capaz de fazer isso, não vou não. E aí pede uma oportunidade de crescimento, de se qualificar, de chegar em um determinado lugar que Deus tem preparado para a sua vida, porque você tem medo de tentar. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendi, é que eu fui chamado para superar os meus medos. Eu fui chamado para superar os meus medos. É claro que a gente vai um de cada vez, né? Supera um, daqui a pouco supera outro. Eu estou doido para pular de bungee jump. Quem quiser comigo aí, veja a hora de pular de bungee jump e fala assim, é uma situação que eu quero pular. De asa delta, aquela coisa maravilhosa. Parapente. Então, são coisas que a gente... Ah, não, eu já falei isso aqui, irmãos. No céu a gente não vai fazer essas coisas. Então, estamos aqui para desfrutar dessas experiências boas. Vai chegar no céu mais rápido. Não, irmãos. Olha, mas assim, se existem situações que te causam medo, o medo, em até um determinado momento, ele é bom. Tem medos que ele te traz proteção, mas tem medo que ele te impede de viver o propósito de Deus. Então você precisa entender se o seu sentimento de medo te trava ao ponto de você não conseguir avançar no que Deus tem para a tua vida, ou se é algo que você entende que é uma proteção pessoal para você, para sua família, para sua casa. Mas se o medo impede você de alcançar o propósito de Deus, então esse medo não pode ser o que vai guiar a sua vida. Não pode ser. Porque Deus é um Deus que está acima dos nossos medos. E nós não fomos chamados para ser guiados pelo medo. Olha lá, o medo, ele é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Podemos vencer o medo com as armas da fé e do amor. É o que diz lá em 1 João 4,18. 1 João 4,18, o que diz o texto lá? A Bíblia diz, olha, no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Então a gente não foi chamado para sermos guiados pelo medo. Se nós estamos em Cristo, o amor de Cristo está em nós, então Ele lança fora todo medo. O medo não pode dominar o seu coração. Na tua casa, quem guarda você é o Senhor. Quem guarda o seu lar é o Senhor. Fica você esperando que teu marido seja o guarda de Israel, que não vai dar certo.
Amém, né, meu irmão? Fica esperando que o marido... Não, meu marido é o protetor da casa. É nada. Porque o primeiro trovão que faz, ele corre. Primeiro rato que entra, ele sai pela porta. Não é? Estou falando porque eu estou me vendo no espelho. Irmãos, não dá. Eu corro, fecho janela, fecho cortina, tranco porta. Se eu ver gente lá embaixo andando, eu vou lá rapidinho, tranco correndo e subo devagarzinho a escada, me abaixo. Jéssica, abaixa aqui comigo. Não dá, irmãos. Mas a gente tem a certeza de que o amor de Cristo lança fora todo medo. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá força. Então o medo não tem que ser o que vai dominar a sua vida. Existe mais uma realidade também que domina a vida de muita gente. E essa aqui, ó, vamos concordar. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Ei, olha lá, ó, quantos cartões de crédito tem ali, hein, gente? Quantos cartões de crédito tem na sua carteira? Olha lá. Quantas mulheres que tem aqui, hoje em Parque Sueli, são dominadas pelo materialismo, pelo consumismo, por cada vez querer mais. Você tem lá 20 pares de sapato, parece uma centopeia. Não tem mais lugar para colocar sapato. Aí você fala assim, mas eu quero mais um. Fala com ela agora, né, irmão? Falou comigo na raiva, agora fala com ela. Ei, irmãos, guiado pelo materialismo, cada vez quer ter mais. Só que nós não fomos chamados para sermos guiados por esse desejo compulsivo de cada vez querer mais. A pessoa tem um telefone bom, aí ela fala assim, não, eu quero um melhor. Aí ela consegue um melhor, ela fala assim, não, eu quero um melhor do que o melhor. E ela nunca fica o quê? Satisfeito. O problema do materialismo é de que ele nunca fica satisfeito com aquilo que ele tem. Esse é o problema. Passa ali o microfone para o irmão, por favor. Ele vai falar em 1 minuto. Eu fiz para uma cliente minha um escaninho para 200 pares de sapato em Cosme Velho. O irmão fez o quê? Um escaninho na parede todinha. Para 200 pares de sapato? 200 pares de sapato. Era para vender sapato? Não. Ela só tinha 2 pés. Ela tinha 200 pares de sapato. Sério, estou falando sério. Eu fiz, ela me pagou para me fazer numa parede todinha. 200 escaninhos. E ainda ficou sapato sem lugar. Misericórdia. Lá em Cosme Velho. Tá vendo? Eu não vou falar o endereço porque não precisa, né? Sério? É um para cada dia do ano. Fazendo mais. Irmãos, isso não é o propósito de Deus para a nossa vida. Quem vive para consumir, não vive. Não consegue viver. O consumista, ele não consegue viver, porque ele cada dia quer algo além, algo mais. E o que ele tem nunca é bom demais. Olha lá, o desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Então tem gente que é guiado por esse sentimento. Quanto mais a pessoa tem, mais ela acha que ela vai ser feliz, mais ela acha que ela vai se sentir protegido, mais ela acha que vai tudo estar maravilhoso. Mas esse é um sentimento enganoso. Não é quanto mais você tem. E engraçado que a Bíblia nos ensina de que não é o quanto a gente tem, mas é o quanto a gente dá, o quanto a gente entrega, que faz a diferença na nossa vida. E o consumista, ele só quer reter. Cada vez mais ele quer ter algo. Expectativas falsas aí do consumista. Os bens materiais trazem felicidade apenas de maneira temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando o tédio. E então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Então ele adquire algo, aquilo com o tempo se torna
indesejado, se torna entediante, ele vai lá e adquire outra coisa, e daqui a pouco aquilo não se torna mais agradável, e ele vai tentar consumir mais alguma coisa, e aquilo nunca vai ser saciado. Se você é controlado pelo materialismo, Deus não te chamou para essa realidade. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Ser guiado por cada vez querer mais. Se você, querido, olha só, deixa eu te dar uma dica. Se você tem lá na tua garagem 3 carros, me dá um. Vende um e fica com um. Para que tu quer 3 carros? Não precisa. Se você tem lá 10 casacos com esse frio que está fazendo, doa pelo menos 5. Para quem não tem nenhum. Não é? Mas não vai doar o furado. Vai doar o bom para alguém. Então, o consumista, ouvindo isso que eu estou falando, fala assim: pastor, não posso dar os meus casacos. Não tem como eu dar 5 casacos, porque 5 casacos é muito importante na minha vida. Você entende? O consumista, ele vive para aquilo que ele tem, e não para aquilo que Deus tem como proposta para a vida dele. Então, se você é guiado pelo consumismo, esquece isso que não vai te produzir vida. É o mito, a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. Olha lá que interessante, ó. O mito mais comum a respeito do dinheiro é de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. É ou não é, irmãos? Se você tem muito dinheiro, isso te protege de alguma coisa? Não. No Rio de Janeiro, que nós estamos inseridos, dinheiro protege alguém, querido? Não protege nada, irmãos. Nós somos vulneráveis. Vivemos uma época de uma pandemia. Dinheiro nenhum livrou ninguém de doença e de morte, a não ser o Senhor. Então, dinheiro, se você se acha um tio Patinhas ali, dinheiro não te dá garantia de que você vai ser protegido. E outra coisa, hein? Se tiver muito dinheiro, quando morre, vai ficar tudo aí. Se você não falar a senha do banco, não falar onde está escondendo essa nota, vai ficar perdido. Ninguém vai saber onde está. Então, vamos fazer um acordo. Fala para a gente qual é a senha, aonde tu esconde, que se Deus te chamar, a gente pega isso e produz coisa boa na vida. Né? O meu pai escondia dinheiro na casa inteira. Nunca falava para minha mãe onde estava o dinheiro. Nunca falava. Ficou doente, uma situação de que eu não conseguia mais falar. E aí, meu irmão, para achar o dinheiro escondido na casa, ó, foi uma luta. Mas a gente achou. A gente achou. Viramos a casa de cabeça para baixo. Tinha que achar, tinha dinheiro escondido, tem que achar. Então, querido, isso não produz nenhuma segurança. Se você esconde a senha do cartão da tua esposa, do teu marido, isso não vai dar em nada. Uma hora, a vida vai terminar para você. Então, a nossa vida não deve ser guiada por dinheiro, por materialismo. Isso não é o que vai produzir nada em nós. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você. O que é que jamais será tomado de nós? Nosso relacionamento com Deus. Se a gente vive um relacionamento com Deus, irmãos, certamente nada poderá nos separar do Senhor. E eu vou terminar com a última realidade de que muitos são guiados, e não vai dar para a gente entrar no propósito de hoje, mas eu quero entrar nessa última realidade, porque muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Tem muita gente que espera ser aprovado por alguém para poder continuar a sua caminhada. E quando não recebe aprovação, essa pessoa não consegue caminhar. Olha lá, algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuge, filho, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a quem pertence, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão
quase sempre acabam perdidos nela. Você não foi chamado para viver baseado na opinião dos outros. Você foi chamado para viver baseado na palavra de Deus. Então é o que Deus pensa ao seu respeito e não o que o homem pensa a respeito seu. E é isso que a gente precisa entender nessa noite também. Se você vive baseado na opinião alheia, provavelmente nem sempre essa opinião será o que vai trazer, que vai produzir coisas boas a você. Nem sempre. Às vezes as opiniões, elas até produzem um conselho bom, às vezes não. E a gente não pode basear a nossa vida dentro de opiniões alheias. Uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Olha lá, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Então, querido, ou você está servindo ao Senhor e querendo agradar o Senhor e entendendo que na sua vida o final de tudo isso é que o Senhor tem a última palavra, ou você vai viver a sua vida baseado na opinião dos outros, no que os outros pensam a seu respeito, se a pessoa vai te aprovar, se não vai te aprovar, se vai estar com você, se não vai estar com você, mas nós não fomos chamados para viver dessa maneira. Então, eu quero finalizar e deixar o último slide ali, que seria, olha lá, as vantagens de uma vida dirigida por propósito. A gente vai parar nesse slide, e semana que vem, então, nós iremos dar continuidade a partir desse momento, porque até aqui a gente viu de que tudo que guia essas situações não são propósitos de Deus, e isso não tem vantagem nenhuma. Ser guiado por dinheiro, pela raiva, ressentimento, por remorso, por opiniões das pessoas, nada disso tem propósito. Mas semana que vem a gente vai ver então as vantagens de vivermos uma vida guiado por propósito. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Se você se encontrou em alguma dessas realidades que a gente falou até aqui, coloque seu coração diante do Senhor, abra seu coração para Deus nessa noite, feche seus olhos, baixe sua cabeça e ore ao Senhor aí no seu lugar também, com sinceridade, sabe? Se você percebe de que o descontrole na tua vida tem sido uma realidade, eu acho que essa noite Deus está nos permitindo fazer essa análise muito pessoal. Se a raiva nos controla, se o consumismo nos controla, se a opinião dos outros é o que determina quem nós somos, se de fato alguma dessas situações que foi narrado aqui, estudado, tem sido controlador da sua vida. Então, coloque-se diante do Senhor e fala, Senhor, me ajuda a viver o teu propósito e não essas situações do momento que tentam dominar a minha vida nesse tempo que eu estou vivendo. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, Senhor, de estudarmos a tua palavra, de percebermos, ó Deus, de que o teu propósito, ele não está relacionado a essas realidades que nessa noite nós ouvimos aqui neste lugar. Não é, Pai, o quanto nós temos, não é, Senhor, o quanto nós reagimos de maneira impulsiva, ou o quanto nós guardamos dentro de nós os sentimentos, ou quantas pessoas tentam guiar a nossa vida. Senhor, não tem a ver com isso o propósito do Senhor. Então, se nessa noite há alguém aqui que está vivendo fora do propósito que o Senhor tem preparado para essa pessoa, que nessa noite essa vida possa, ó Pai, receber do Senhor toda a direção. Se tem pessoas aqui, Senhor, sentindo-se culpadas, ó Deus, por realidades do passado, traumas do passado, Senhor, liberta essa pessoa agora em nome de Jesus. Que a culpa não aprisione mais essa pessoa, que a raiva não nos aprisione mais, que os ressentimentos não nos aprisionem, ó Pai, que o consumismo não nos aprisione, Deus, que a opinião das pessoas não nos aprisione. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, prevaleça o propósito do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui desejosos de viver a Tua vontade para nós e não vivermos realidades do momento, mas vivermos aquilo que é eterno, e eterno é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, alcance cada coração nessa noite e que saiamos daqui fazendo uma reflexão muito pessoal, Senhor. O que é que está guiando a nossa vida? Que seja o Senhor a partir de hoje, se não tem sido. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Agora, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a consolação do doce Espírito Santo
continue com a tua igreja que está aqui neste lugar, a igreja que está espalhada, e que o Senhor continue, Pai, nos dando livramentos, Senhor. Temos clamado todo dia por livramento, que o Senhor continue livrando, ó Pai, o teu povo de homens sanguinários, Senhor, dessa realidade violenta, Pai, que estamos inseridos no Rio de Janeiro, que o Senhor guarde o teu povo em nome de Jesus. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Orações pessoais, estamos encerrados, você na sua casa, você aqui. Eu vou estar à porta para cumprimentar os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Você ore silenciosamente. Que Deus nos abençoe.